Louvado seja Deus para sempre. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Jesus. Eu normalmente não faço bolso da palavra, porque eu deixo o Espírito Santo me usar. Aleluia. Aleluia. E nesse hino que a irmã Camila contou, o Senhor mudou a ministração. Eu trouxe algo para falar e ele pediu para eu contar meu testemunho de vida. Glória a Deus. Fico nervosa às vezes, porque não é tão bonito, né? Mas o Senhor diz uma vez para mim, quando eu disse a Ele, toda vez eu tenho que contar a minha história quando eu vou em algum lugar, porque é uma vergonha, muitas vezes, foi uma desgraça na minha vida. Jesus, E maravilhoso. Deus diz, onde abundou a desgraça, abra a tua boca que abundará a graça. Glória E a palavra de Deus hoje, ela é o Deus que trabalha, porque neles espera. E eu esperei muito no Senhor. Eu esperei no nosso Senhor desde o ventre. Desde o ventre da minha mãe. Eu esperei no nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Amém? Antes de ler a palavra do Senhor, Glória a Deus. eu sempre oro Glória a Jesus. para que o diabo não venha roubar a sua atenção quando a palavra for ministrada. Tudo que é dito é falado dentro da casa do Senhor. Ela serve para edificação. Seja o irmão Paulo falar que comprou um All-Star, seja a irmã Marlene falar porque tu não tem se exposto à obra. Tudo que Deus faz na casa dele tem um motivo e tem um propósito. E no livro do Apocalipse, nas cartas que o Espírito do Senhor dizia, os anjos da igreja, ele dizia: todos aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então eu peço que, se você tiver um telefone, se você puder colocar no silencioso, você não deixar nas mãos, você se desliga da terra neste momento, porque não são todas as vezes que eu conto meu testemunho. Então o Senhor quer falar com alguém que acha que a vida está difícil, que acha que a vida está com problema. Então nós vamos orar para que nenhuma obra maligna, nenhuma força contrária, nenhum comichão de ouvido venha sobre a sua vida, para que você possa absorver 100% do que será dito nesta noite, através do Espírito de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus justo e verdadeiro, Pai, em nome de Jesus, é na autoridade do Teu Santo Espírito, Senhor, que eu oro, usando a Tua palavra que diz: eis que vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões e escorpiões. Em meu nome expulsarão os demônios. Pai, em nome de Jesus, qualquer força contrária, maligna, Senhor, que estiver tentando atrapalhar este culto, em nome de será Jesus. falado esta noite, diz, Em nome de Jesus. para a tua honra, para a tua honra e para a tua glória. nome Quando do você estiver na porta esperando que essa pessoa Sim, saia, meu perturbar a mente dessa pessoa. Amém. Senhor, Sim, meu corre enquanto ela te vê. Em Em nome nome de do Jesus, Senhor nós Jesus. não aceitamos aqui. Nós repreendemos toda a força maligna, toda a força contrária. Quem reina aqui é o Senhor Jesus. Agora quem é para Ele, tudo é dele. Amém. E nós Em não nome de aceitamos nenhuma Jesus. força maligna. Em nome de Nenhuma palavra que Jesus. será dita aqui será assim tudo o contrário. Amém. Tudo que será Aleluia. dito será para a Amém, glória Senhor. do Senhor. Em nome de Para que o Rei seja edificado, para que o Amém, Rei Senhor. cresça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Em nome de Amém. Jesus. Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Jesus. 64:4. Glória a Deus. Se tiver mais algum irmão ou alguma irmã que está com o telefone, por gentileza, coloca no silencioso, Glória a tá Deus. bom? Vamos ter reverência à palavra do Senhor, que é preciosíssima. Glória a Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Amém? Amém. Não vamos deixar de ler. Glória a Jesus. Tá. Amém, Senhor. Saístes ao encontro daquele que se alegra e pratica a justiça, daqueles que se lembram
de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Amém? Até aqui. Amém. Pode se sentar, povo de Deus. Amém. Todos estão me ouvindo bem? Amém. A palavra é no fundo, a voz é no fundo está chegando bem? Todos estão ouvindo? Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor trabalha para aquele que neles espera. Nós esperamos o Senhor, eu esperei no Senhor. Eu vou contar minha história ela desde o começo. Glória a Procuro Deus. ser rápido e sucinta. Eu sou filha Aleluia. de uma pessoa que viveu no mundo da prostituição. A minha mãe era prostituta. Meu pai era alcoólatra. E quando a minha mãe estava grávida de mim, com 7 meses, meu pai, por estar embriagado, deu uma surra nela e ela foi ao hospital, quase me perdeu. E, mais uma vez, né, na vida eu venci. Nós somos vencedores. Satanás vem falar para nós que nós não somos, que nós não podemos, nós podemos. E com 7 meses minha mãe quase me perdeu e eu resisti ali àquela surra que ela tomou e sobrevivi. Porém as surras foram constantes na vida daquela mulher, pois meu pai era alcoólatra, vítima do alcoolismo, um demônio chamado Zé Blinca. Então ele foi vítima do alcoolismo. Tudo que eu for falar aqui e dizer, a minha mãe e meu pai já estão perdoados. A minha mãe e meu pai foram vítimas de demônios malignos. Meu Deus. E talvez não tivesse ninguém que orasse pela vida deles. Então, Jesus. aos 2 anos, a minha mãe de tanto apanhar, eu tinha 2 anos, ela vai e abandona. Abandona a mim e os meus irmãos. Eu tinha apenas 2 anos, meu irmão tinha 5 e a minha irmã tinha 7. Jesus. Meu pai não sabendo o que fazer, meu pai pega nós, leva a gente no colégio interno e larga nós nesse colégio interno. Meu Deus, meu Deus. Nesse colégio interno eu fiquei dos 2 anos e meio aos 7 anos. Porém, nesse colégio podia criança somente até os 4 anos. Então eles tiraram os meus irmãos. Meu irmão tinha 5, minha irmã tinha 7. Então eu com 2 anos e pouquinho me encontro sem o pai, sem a mãe e os seus irmãos. Comecei a não querer comer mais. Não comi mais. E fui para o hospital entrando com falência dos órgãos porque eu não me alimentava. Só que aí, o Senhor trabalha sempre para aqueles que esperam. Eu era uma criança e o Senhor sabia disso. Então o Senhor tocou o coração das administradoras do colégio interno para trazer os meus irmãos. E trouxeram. E aí quando trouxeram meus irmãos, levaram dentro do hospital, eu sobrevivi e voltei a viver. E meus irmãos ficaram comigo, então eu fiquei nesse colégio interno até os 7 anos. Os 7 anos foi dito ao meu pai: ou você pega essas crianças de volta, ou eles vão entrar para adoção. Meu pai, por ter a pensão do governo, ele pegou nós de volta. Porém, vivi com meu pai somente até os 13 anos. Aos 13 anos, meu pai abandonou. Jesus. Meu pai, por não saber, a gente morava num apartamento que tinha um aluguel. E ele foi pagar para o dono vendeu para outro dono, que vendeu para outro dono. Ele leigo de conhecimento. Ele não sabia que se ele fosse até uma procuradoria ou alguma coisa, ele poderia pagar em juiz. E não perder o apartamento e não ser despejado, pois não. Passou-se um ano e ele foi despejado. Então ele botou nós na rua, e quando botou nós na rua, eu gostava muito de uma mulher, e fui morar com essa mulher, que eu tinha ela como se fosse uma mãe. Espírito Santo, louvado seja o teu nome para sempre. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vivi um tempo com essa mulher e com as 2 filhas. Glória a Porém, Jesus. com 13 anos, eu cheguei um dia de brincar na rua, porque era na época dos 13 anos que você brincava. Eu cheguei nessa casa e, aleluia, aleluia, não sei porque o Senhor não quer que eu volte isso. Jesus. É que tem pessoas que estão deixando Deus por muito pouco. Meu Deus. Isaías é um profeta que veio com a justiça, para que veio trazer a justiça de Deus e arrependimento dos pecados. Tem gente deixando Deus por muito pouco. Jesus. Então, aos 13 anos, eu morava com essa mulher e eu cheguei da rua para comer e ela não deixou eu comer. E ela falou para mim assim: você já está crescendo, está bonitinha, você pode ir para a rua se prostituir. Jesus. Existem demônios hereditários, demônios que são hospedeiros. Meu Deus. Então, o demônio que atuava na minha mãe, ela morreu quando eu tinha 13 anos. Aquele demônio que atuava nela
O diabo não perde tempo, igreja. Você que tem vindo à casa do Senhor, muitas vezes não tem sentido a presença de Deus, não tem falado com Deus. O diabo não perde tempo. E o demônio que estava atuando na minha mãe, numa palavra daquela mulher, veio querer atuar em mim. Mas eu não conhecia Deus, mas eu sabia que existia um Deus que trabalha com aqueles que esperam. Oh, glória ao teu nome. E eu falei para aquela mulher, eu não vou fazer isso. Eu tinha 13 anos, eu nem sabia o que era aquilo que ela estava falando. Eu falei, eu não vou fazer isso porque Deus não vai deixar. Pois bem, passou um tempo, ela não me dava comida, eu tinha que andar 1h30 a pé, para ir até onde a minha irmã trabalhava, porque foi cada filho para um lado. E eu fui morar nessa mulher, e minha irmã trabalhava no mercado, então eu andava 1h30 para comer 2 pães, depois eu voltava 1h30. E eu comia 2 pães por dia, eu já era magra, fiquei mais magra ainda. Mas amém. E aí uma família em Sorocaba precisava de alguém para cuidar de uma criança. Eu vim parar em Sorocaba, eu sou de Santos, sou santista. Meu Deus. Por isso que ela falou para ir no calçadão. Meu Deus. E aí eu vim para Sorocaba. E nesta casa que eu morei, o homem desta casa tentou mexer comigo. Mas graças a Deus, o Senhor mais uma vez me deu de sabedoria e falou para falar para ele, não faça isso comigo, eu tenho quase a mesma idade do seu filho. E cresci. E fui crescendo, morando em várias casas, com várias famílias. Não tinha referência familiar, nem de pai, nem de mãe, não tinha nada. Eu vivia no mundo mesmo, sozinha, mas nunca fui para este lado da prostituição e nem das drogas. Espírito Santo. Mas foi oferecido várias vezes. Mas é Deusinho que eles falam, que é a pessoa que leva droga e traz drogas. Eu nunca fui para esse lado, porque eu sempre tive uma sede. Nós nascemos para adorar, nós nascemos para glorificar o nome do Senhor, nós nascemos para adorar. Glória a Deus. A gente se perde nessa caminhada aí que acontece. Então, pois bem, eu cresci em várias casas, em várias famílias. Eu tinha uma sede de Deus. Eu encontrei uma amiga chamada Elaine. Ela começou a me levar na igreja católica. Só que eu me sentia mal porque eu nunca fui muito de imagens, né? Eu nunca gostei muito de ver imagens, mas isso era meu, da minha pessoa. Mas a Elaine ia lá, botava a mão no santo e rezava, botava a mão no santo e rezava. Até que um dia eu conheci uma pessoa da igreja, quando eu tinha 18 anos. Essa pessoa me trouxe à casa do Senhor. E do primeiro dia que eu entrei, pode abrir para mim aqui? Aqui, tá. Um minutinho. Aleluia. Aleluia. E quando eu entrei na casa do Senhor, primeira vez que eu entrei foi na igreja do Evangelho Quadrangular, eu levantei as minhas mãos para o Senhor Jesus e aceitei o Senhor Jesus no primeiro momento. Foi o momento mais feliz da minha vida. Amei ao Senhor, servi ao Senhor em espírito e em verdade. Faz 24 anos que eu sou convertida. Porém, nessa minha caminhada cristã, essa mesma pessoa que me levou foi a mesma pessoa que me fez se afastar da presença do Senhor. Eu era da igreja do Evangelho Quadrangular, todo mundo sabe que é uma igreja que é uma igreja de libertação. Então, Deus me usava muito para expulsar demônios, para libertar vidas, para estar na porta, como eu sempre tive. Eu amo estar com Deus. Mas tem um povo dentro da igreja que está como este povo que estava aqui. Meu Deus. Então este povo que estava aqui no livro de Isaías, que Isaías fala que era um povo que não estava mais nem aí, não lembrava-se mais de Deus, não ligava-se mais para Deus. Eu estava vivendo neste mundo e vivi com esta pessoa, a qual me afastou da presença do Senhor. Eu agradeço a Deus por ter ido ao mundo, mas não é para qualquer um sair da presença de Deus. Porque na hora que você sair é fácil. A Bíblia diz assim, aquele que está de pé, olhe para quem não cai. olhe para quem não cai. O cair é muito fácil. Eu era uma pessoa fervorosa, vinha da igreja, quarta, segunda, terça, quinta, escola dominical. Quando eu dei por mim, eu estava no mundo. Jesus. No mundo. Jesus. Perdida. Jesus. Fui em lugares a qual eu não me orgulho. Fiz coisas a qual eu não me orgulho. Meu Deus. Não me orgulho. Entristeci muito Deus. Destruí muito o templo. Destruí muito o templo do Espírito Santo. Mas o Senhor trabalha para aqueles que esperam nele. Aleluia. E eu estando no mundo, eu sentia falta da paz que excede todo o entendimento. Aleluia. Jesus diz, eu vos dou. Glória a João Deus. 14:27, eu vos dou a minha paz, a qual o mundo não pode dar. Tem muita gente que vive dentro da igreja e viveu sem esta paz, vive até hoje sem esta paz.
a qual excede todo entendimento, a qual faz você passar pelo vale da sombra da morte, mas dando glória, confiando, acreditando. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque o pecado que as pessoas têm carregado dentro da igreja tem deixado a glorificar o nome do Senhor. Abrindo um adendo aqui, eu acho lindo a pessoa que tem que se maquiar, tem que se arrumar, tem que ficar linda, maravilhosa. Mas eu vi isso como uma arma de Satanás. Tem pessoa que vem dentro da igreja e derrama uma lágrima. Tem pessoa que vem dentro da igreja e não se derrama, não se prostra na presença do Senhor, não chora, não fala. Você sabe que houve um estudo, uma pesquisadora falou que cada lágrima nossa que cai é uma palavra? É uma digital, nenhuma lágrima é igual a outra. Por isso que a Bíblia diz que o anjo vem e recolhe as nossas lágrimas e leva ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As pessoas não têm chorado, não têm se derramado, não têm sentido a presença de Deus. Chora com filminho, chora com qualquer coisa, mas na presença do Senhor, a pessoa não tem chorado, a pessoa não tem se derramado. Por quê? Porque o pecado tem dominado. Deus não quer saber você aqui dentro da igreja adorando, Deus quer saber você lá no oculto. Dentro da sua casa, no seu oculto. Voltando para o testemunho, sair da presença de Deus, meu Deus, meu Deus. Mas a paz que excede todo entendimento me fez ansiar. Aleluia. Foi aqui que o Isaías fala: ó Senhor, se fendeste os céus e descesse. Eu falei muitas vezes: ó Senhor, não tenho visto aqui, me faz voltar para os teus caminhos. Gente, é um privilégio estar na casa de Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso voltar para a tua igreja. Mas Satanás não deixava. Ele me arrebentava no meio. Ele vinha, lançava no meu rosto todos os meus pecados. Jesus. Todas as minhas falhas, falava que eu era imunda, que eu era suja, que eu não era digna de estar diante do Jeová. Mas ele falou assim que eu não era digna por causa dos meus pecados. Ele estava mentindo? Ele não estava mentindo, porque ele estava dizendo uma verdade. Mas também a mesma verdade diz que eu sou justificada por Cristo. Os meus pecados, ele se fez pecado por mim. Ele se fez pecado pelos meus pecados. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele me lançou o rosto e eu usei a palavra. Fiz igual Jesus, ele falava e eu falava. Ele falava e eu falava. Até que um dia eu tinha raiva da igreja. Eu tinha raiva. Então, irmãos, se você hoje sentir de orar por alguém, mandar uma mensagem para alguém, falar para alguém, para de ser porco engordando dentro da igreja. A gente está que nem os porcos, engordando, e não leva a palavra para fora. A palavra igreja é para fora, não é para dentro. Vai buscar aquele que você não vê mais dentro da igreja. Vai buscar aquele que você nunca mais viu aqui. Quantas vezes, irmãos, eu fiquei 8 anos cerrado dentro da igreja, fiel. Quando eu saí da igreja não apareceu uma. Não apareceu uma. Não apareceu uma pessoa para me ajudar espiritualmente. Não apareceu um, porque a igreja está como um porco engordando e não leva para fora a palavra. Vocês acham que no YouTube, na internet, eu estou gravando um vídeo para eu quero aparecer? Eu não preciso aparecer, porque eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu estou gravando porque eu estou querendo que a palavra vá, que as palmas sejam alcançadas, que as aleluia! De Deus. Eu não quero ser igual o porco, ficar engordando dentro da igreja. Eu quero levar a palavra do Senhor. Cadê a igreja de Cristo que tem feito isso? Cadê a igreja de Cristo que tem vindo aqui, tem tocado, tem cantado, tem pregado, mas tem vivido em pecado, não se arrepende, a igreja não tem arrependimento mais. Eu sou assim, eu acho que eu estou certa, porque eu venho todo dia na igreja, porque eu leio a palavra. Nós temos que nos arrepender todos os dias. Todos os dias nós temos que ter arrependimento dos nossos pecados. O Senhor tem visto isso tem entristecido o coração do Senhor. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele clamou, essa é uma oração de livramento de Deus para o povo. Ó Deus! Ó Deus! E cadê a igreja? Aleluia, aleluia. Por que você não tem propagado o evangelho? Ide por
A palavra diz: ide por todo mundo. Não é para você ficar engordando que nem um porco na igreja. Por que a gente fala engordar que nem porco? Porque o porco engorda porque é um matador. A igreja está vendo dessa forma. E eu fui uma pessoa que eu precisei. Cadê o povo da igreja que não foi atrás de mim? Não foi me resgatar das garras do diabo? Cadê a igreja? Cadê? Que tem povo lá na rua bebendo, tá no bar, usando droga, se prostituindo. Às vezes está dentro da sua casa, lá no quarto, você tem um filho, um sobrinho, um neto, na igreja. Fala, Deus. Fala. Vem dentro aqui, é fácil demais. Aleluia. Mas a gente que sai para voltar é muito difícil. É muito difícil, é muitas batalhas espirituais. O dia que eu decidi, vou para a igreja, eu vou para a casa do Senhor, tá bom. O Senhor me quer lá, eu vou lá. Na madrugada, 3h15 da manhã, um demônio me enforcando na cama. Jesus. Me enforcando para recuar, para eu voltar para trás. Meu Deus. Porque eu não conseguia me firmar, eu não conseguia voltar, eu sempre estava lá no pecado, eu não conseguia, eu tinha raiva da igreja. Mas todos os meus direitos, eles teriam que vir com os meus deveres. Fala comigo, todos os meus direitos. Todos os meus direitos. Eles têm que andar junto com os meus deveres. Tem que andar junto com os meus deveres. Eu tinha o direito de vir para a casa do Senhor, eu tenho o direito de ser filho, eu tenho o direito de sentar na mesa, eu tenho esse direito porque Cristo venceu isso por mim. Mas aleluia! Eu preciso ter os meus deveres. Glória a Deus. Qual é o meu dever? Renunciar ao pecado, dizer não ao pecado, parar de mentir, parar de enganar, aleluia, parar de ser soberbo, parar de ser invejoso, parar de ser mentiroso, parar. Todos os meus direitos, eles têm que vir acompanhados com os meus deveres. Eu tenho o direito de sentar na mesa, mas o que eu preciso fazer para sentar na mesa? Eu tenho que renunciar tudo aquilo que não provém de Deus. Aleluia. Eu tenho que renunciar a minha carne. As pessoas estão vindo dentro da igreja, estão escutando o que eu estou falando. Tem pessoas neste momento que estão escutando o que eu estou falando e estão resistindo. Está resistindo, não resista. Meu Deus. Voltei para a casa do Senhor. Na luta, na dificuldade, voltei. Aleluia. Pude provar a glória da segunda casa. Porque o Senhor trabalha para que eles esperam. Mas para eu voltar, neste meio tempo eu conheci uma pessoa. E essa pessoa arrancou tudo o que eu tinha. Jesus, maravilhoso. Eu tinha casa, era um apartamento, eu tinha carro. E quando eu não fiquei mais com essa pessoa, ele tirou tudo que eu tinha. Eu saí somente com a minha roupa do corpo. Para uma mulher isso é uma destruição. Para uma mulher isso é uma vergonha. Para uma mulher isso é muito machuca demais. Não é verdade, mulherada? Um homem fazer isso com uma mulher dói demais. Jesus. E eu quis voltar para Cristo, eu tinha o direito de voltar. Só que tinha um demônio da tristeza grudado no meu corpo. Agora eu senti um cheiro fedido, um cheiro bem fedidinho. E eu falava assim: Senhor, me liberta. Pai, em nome de Jesus, me liberta. Senhor, tem misericórdia. Então, em 5 de outubro de 2014, eu fui para a igreja de manhã e voltei do mesmo jeito. Eu ia e voltava do mesmo jeito. Eu ia e voltava do mesmo jeito. Porque a batalha era tão grande, gente. Você sabe disso, igreja. A batalha espiritual era tão grande que eu não conseguia. Eu entrava e saía do mesmo jeito. Eu entrava e saía do mesmo jeito da igreja. E eu não conseguia falar para alguém: por favor, me ajude em oração. Hoje não, hoje eu já entendo que apertou aqui, eu já vou lá no grupo, no ciclo de oração, irmãs, ora por mim, já peço uma oração para uma, peço oração para outra. Não se cale. Se está difícil para você, não se cale. Existe uma aleluia. Não se cale. Glória a Deus. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Diz a palavra do Senhor, não se cale. E eu não tinha para quem pedir ajuda, não tinha para quem pedir. Glória ao nome do Senhor para sempre. Mas nós temos um Santo Espírito que tudo vê, que tudo faz. E no dia 5 de outubro de 2014, eu me ajoelhei na minha cama e fiquei 3 horas e 15 minutos ali, pedindo para o Senhor me libertar do espírito da tristeza. Porém, quando eu pedi, o Espírito Santo falou: glória a Jesus. Para você ser liberta, você precisa perdoar a pessoa que mais te machucou. Aleluia. Jesus. Não aceitei. Eu não aceitei, porque era meu direito. Era meu direito de ficar nervosa. Era o meu direito de ficar triste. Era o meu direito de ter raiva. Era o meu direito. Era meu direito.
Espírito Santo falou, para você ter os seus direitos, você precisa fazer os seus deveres. Glória a Deus, E o Espírito glória Santo falou, a Deus. aprenda com Jesus. Eu aprender o quê? Aleluia! Aprender tudo. E eu falei, aprender o quê? Louvado Ele falou seja assim, Deus. Jesus renunciou toda a sua glória. Aleluia, Senhor. Se colocou em forma podre. Aleluia! Ignorante que é a nossa forma humana. Para que você pudesse ter Glória a vida e Deus, abundância. glória a Renuncie os seus direitos. Eu falei, então tá Glória a bom. Deus, Mas quando ele glória falou isso, eu dei um grito e caí com a cara no pó. Estava de joelho e caí com a cara no pó. Eu falei, então me ajuda. Aleluia. Me ajuda, porque eu tenho a vontade de passar por cima da pessoa. Eu tenho vontade de pegar o carro e passar e depois voltar, passar e voltar. É uma verdade. Eu falei isso. É uma verdade. A gente tem essa vontade. Só que a gente tem que ser sincero diante de Deus. E falei isso. Demorou 3 dias. No terceiro dia, de Jesus para o Senhor colocou um sorriso no meu rosto. E por 7 dias eu fiquei testificando da glória do Senhor na minha face. Quando eu entrei na van da empresa, né? Aleluia, aleluia. Quando eu entrei, o povo olhou para trás. Nem banho eu estava tomando. Glória a Porque a gente Deus, entra glória numa a Deus. depressão. Quando eu entrei, olhando para trás e falaram: o que Aleluia. você tem no seu rosto? Eu pensei, faz tempo que eu não tomo banho, eu não tenho na cara. De creme, eu não tenho colocado creme. Quando eles olharam para trás, falaram: o que você tem no seu rosto? Louvado Eu seja falei: o nome de ai, não Jesus. sei, será que eu passei muito creme? Não, parece que você está com o celular, tem uma luz brilhando no celular. Aleluia. Quando ele falou assim, eu preciso falar: glória ao Senhor. Glória a Deus. E por uma semana. Glória a Jesus. Porque ele trabalhou, meu Aleluia. Ele trabalhou porque eu esperava nele, eu confiava nele. E eu queria Deus. Mas eu tive que fazer os meus direitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, tu és poderoso, Senhor. O perdão dói, o perdão não é fácil. Aleluia. No dia que eu consegui falar o nome da pessoa, Aleluia, aleluia. Deus é testemunha do que eu estou falando. A sensação que eu tive que descia vidro na minha garganta. Jesus O maravilhoso. perdão dói. O perdão é difícil. Aleluia, É difícil. aleluia, aleluia. Mas você está disposto a perdoar a pessoa que mais te machucou essa noite? Louvado Você está seja disposto Deus a fazer os seus para deveres? sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor tem falado muito de justiça, Aleluia. de perdão dos pecados. Aleluia, aleluia. A igreja tem tudo muito dado no seu direito, mas não tem que isso estar nos seus deveres. Aleluia, aleluia. Por que acontece isso? Só para fechar, vou entregar. Louvado Esse é o meu seja o testemunho de nome de vida. Jesus. Vivi, sofri. Glória a Deus. Para fechar um pouquinho com mais com chave de ouro, que nós estamos no mundo. E Aleluia. as pessoas muitas vezes veem a bênção somente através de bens materiais. Louvado seja o teu nome para todos. A minha maior vitória foi eu poder voltar para Cristo e ter a paz que excede todo entendimento. É, Porém, glória a vamos falar Deus. dos bens materiais. Neste tempo, eu fui perdendo coisas. Fui me relacionando com pessoas e perdendo coisas, Jesus, porque eu não tinha referência familiar. Jesus. Pai, mãe, vocês são muito importantes. Aleluia, aleluia. Vocês são muito importantes. Bendito é o Vocês são nome de referências Jesus. de família, de lar. Amamos, ninguém dimensiona uma pessoa que não tem o que ela é capaz de fazer ou sofrer. Meu Deus. Então eu vivia me relacionando com pessoas porque eu não tinha referência. Jesus. Mas quando eu voltei a Deus, eu busquei ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Ele me mostrou que é o caminho certo a viver e andar. Aleluia. Então, para a gente encerrar, eu só vou contar a Louvado história. seja o teu nome, Por que, que a Jesus. igreja está muito fria e por que, que a igreja Meu vive fria da Deus, forma que ela está meu Deus, vivendo? meu Deus. O feminismo ele entrou com força total. Aleluia. O feminismo ele iniciou com Simone de Beauvoir. Ela é francesa. Essa Simone vinha de um lar destruído. A mãe era fanática, católica fanática, e o pai era ateu. Só que a Simone era muito inteligente. Toda vez que a Simone chegava em casa, ela escutava o pai falar para os amigos. Era uma mulher, mas ela é muito inteligente, a cabeça dela é de homem. Então foi infiltrando na cabeça dela Louvado que o homem só podia ser inteligente quem era homem. E a Simone de Beauvoir foi crescendo, ela queria ser filósofa, e ela foi tentar entrar numa faculdade
faculdade onde só podia homens. Ela se revoltou porque o pai era devasso. O pai vivia em casa de mulheres, não dá para falar, né? Vivia na rua, né? Jesus. Com mulheres que viviam na rua. E a mãe vivia dentro de casa. E a Simone foi para Deus também no catolicismo. Ela queria buscar de Deus. Ela até se machucava. Depois, quem quiser procurar na internet a história dela, a biografia, Simone Beauvoir. Ela se machucava porque ela queria Deus, mas ela foi crescendo e vendo o pai judiando da mãe, e vendo a mãe naquele fanatismo do catolicismo, o pai ateu, e falava que ela, bom, enfim, ficou essa luta na cabeça dessa menina. Ela cresceu, tentou entrar numa faculdade que podia só homens, ela foi numa outra faculdade, até que ela começou a lutar pelo direito da mulher, o feminismo. Foi aí que entrou dentro do mundo o feminismo. Ela foi a segunda onda mais forte do feminismo. Então ela começou a lutar pelos direitos. Se eu trabalho pelo trabalho, eu vou ganhar. Aonde foi que o feminismo se perdeu? Aonde foi que a igreja se perdeu? Quando ela começou a querer, a mulher começou a querer ter os mesmos deveres que o homem. Quando você começa a querer ter os mesmos deveres que um homem, é aí que você se perde. É aí que a mulher se perde. É aí que entra a bagunça. E foi o que aconteceu aqui no livro de Isaías. Todo mundo começou a querer ter os seus direitos, querer fazer o que a carne dava, o que dava vontade, começou a se perder, começou a sair. Quando você começa a fazer isso, você sai dos seus deveres, você está na presença do Senhor. Você desvia-se do caminho, você se desvia da verdade, você se desvia do que é. Peça perdão pelos seus pecados, começa a pedir perdão para Deus, para te mudar, para te transformar. Não só aqui na igreja é fácil levantar as minhas mãos e adorar. Aqui na igreja é fácil eu mostrar uma santidade, a qual eu quero que todo mundo veja. Seja santo lá na sua casa. Aleluia! Jesus Cristo está voltando. Igreja. Glória a Deus! Jesus Cristo está voltando. Maranata, hora vem. Aleluia! Renuncie os seus direitos. Fechando agora com chave de ouro mesmo, uma vez. Eu, na escola bíblica, Jesus para sempre. na escola bíblica de férias, Glória a eu Deus. contei uma história que eu errei, eu pequei contra uma mulher. Eu fiquei brava com ela e disse a ela coisas que eu não deveria ter falado. E eu falei para os irmãos que estavam na sala, na escola, Glória a Deus. que eu precisava ir até essa mulher pedir perdão, mas essa mulher tinha viajado. Jesus. Por isso eu falo, tudo que a gente fala aqui na igreja, preste atenção. Nessa conversa que nós estávamos tendo na escola, Aleluia. o irmão Paulo Belo falou: às vezes ela foi viajar porque Deus está preparando você para pedir perdão para ela. Quando o irmão Paulo falou isso, minha cabeça já entendeu. Opa, pedir perdão não é fácil. E pior ainda que é a pessoa que você vai pedir perdão, se a pessoa for, né? Aí ficou difícil. Pois bem, passou-se o tempo. Aleluia. Eu vi a moça pela primeira vez, fui pedir perdão, mas lembra dos direitos? É meu direito ter ficado bravo, Espírito Santo. Mas é seu dever pedir perdão. Porque como que você vai ministrar na frente? Como que você vai dar aula? Como que você vai ser servo de Deus vivo lá fora? Aleluia. Se você tem um gancho de Satanás na sua alma, Meu Deus. vá pedir perdão. Aí, eu encontrei a moça no supermercado. Nunca encontrei a moça no supermercado. Encontrei no supermercado. Aí a moça falou lá pra cá, e eu, o carrinho pra lá, o carrinho pra cá. Fui atrás da moça. Cheguei lá na moça e falei: oi, bom dia. Só que eu sou ruim de fisionomia, né? Se você falar o seu CPF pra mim, eu vou saber na hora, mas o seu rosto eu vou lembrar. Eu falei: você é a vizinha, né? Só. Vou dar uma cintura. Só. Aí eu falei assim: então, olha, em nome de Jesus, é fácil não, irmãos. Por isso, procura. A Bíblia diz assim: ireis, mas não pequeis. E se pegar, volta para pedir perdão. Eu falei: então, em nome de Jesus, eu queria pedir perdão para aquele dia, irmãos. Eu falei isso, ela botou a mão na cintura e falou: ainda bem, eu pedi para Deus colocar no seu coração mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei: isso foi só no meu dela. Aí eu falei: amém. E ela colocando a mão e falando assim, aí ela foi subindo. Jesus. Aí eu falei: um pouco aí, pensei comigo, né? Eu vou falar o Espírito Santo. Porque o que é mansidão? Tem os frutos do Espírito. O que é mansidão? É você amansar uma fera. Todo dia você tem que amansar a fera que existe dentro de você. Glória é mansidão. Eu tive que ficar mansa ali, mansidão. Aleluia. Mas, Senhor Jesus, tem misericórdia da minha alma. Eu estava pedindo perdão para aquela mulher. E a mulher estava ali. E na hora que
falou isso, ela falou assim, é porque eu pedi, né? Porque senão nós duas íamos pro inferno, né? Aí eu falei, é melhor, né? Pensa bem, né? Analisar, né? Eu falei assim, não basta se arrepender, tem que pedir perdão? Aí eu falei assim, aí ela falou isso, eu falei assim, meu irmão, eu vim pedir perdão porque a palavra de Deus diz isso. Então eu estou seguindo a palavra do Senhor. E ela lançou o meu rosto. Ela pegou e falou assim, eu achei estranho mesmo, porque eu já vi várias fotos suas com o pastor Daniel. Eu falei, como um crente pode ser assim? Meu Deus. Como um crente Louvado pode seja ser o nome assim? de Jesus para sempre. Então o inimigo ele é astuto, né? Ele usou a palavra, estava usando ela para falar palavras para me ferir. Eu falei, é verdade, você tem razão. Mas a mesma Bíblia diz que se a gente se arrepender dos nossos pecados, o Senhor nos perdoa. E a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 17, no versículo 3, que se o irmão pecar contra ti e vier de perdão, perdoe. Aleluia. E se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, perdoa ele 7 vezes. Eu falei, é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou seguindo a palavra. Quando eu falei isso, ela me deu um abraço. Glória a Deus. Aleluia. Ela falou, está perdoado em nome de Jesus. Aleluia. Não, Que maravilha. A era só vitória. um perdão que eu ia pedir. A vitória. Então, Glória quando o inimigo lançar no seu rosto a palavra, você vença ele com a palavra. Glória a Por isso que Deus. Jesus desceu, ele disse, tu é mesmo filho de Deus? Deus só essa Aleluia. pergunta. Ele disse, mas também está escrito que nem só de fome viverás ao homem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a O Senhor trabalha Jesus. para aqueles que esperam nele, sim. O Louvado diabo não está seja contra. Você viu aí a minha vida? A minha vida era para ser uma pessoa derrotada, uma pessoa Aleluia. triste, uma pessoa desanimada. Pode deixar, irmão, pode deixar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então o Senhor trabalha assim porque eles esperam. Talvez quando o Senhor, quando a irmã estava louvando, Glória e a eu Deus. senti ali que o Senhor pediu para eu mudar, eu chorei muito. Eu chorei muito porque eu pensei, às vezes a igreja está querendo uma outra coisa. A igreja está querendo uma outra palavra. O Senhor falou, a igreja vai querer o que eu quero. Amém. É assim mesmo. A igreja sabe, Glória a eu Deus. sei o que a minha igreja precisa. É verdade. Eu falarei através de você. Glória a do céu. Deus. Porque Glória a a palavra de Deus. Deus ela é viva e eficaz. Quando a gente fala da palavra de Deus aqui, ela vai criando Glória vida a lá fora. Jesus. Muitas vezes o que foi falado aqui, você vai usar lá Glória fora. a Deus. Se você acha Glória que a a sua vida é Deus. difícil, você não tem muito o que reclamar, você não tem que pedir perdão. Veja a vida da irmã Léo. Aleluia. Eu sofri como ninguém sofreu. Eu fui Louvado humilhada seja o como nome ninguém de foi Jesus. humilhada. Mas eu passo todas as vezes. Graças dando glória. a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos Glória a 17 e Jesus. 18. Orai constantemente e em tudo, 18 diz. Dai graça. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração. Aleluia. E eu queria fazer uma oração Graças a Deus. para uma pessoa ou as pessoas que têm dificuldade em perdoar. Pessoa que tem dificuldade em perdoar, as pessoas que têm muitas dificuldades em falar assim. Obrigado, Jesus. As pessoas falam, meu direito. Eu queria que você viesse aqui, você viesse junto comigo, e eu vou orar junto com você, vou orar pela minha vida, vou orar pela sua vida, para que a gente possa perdoar. A gente passa uma vida muitas vezes sem pedir perdão. Aleluia. Peça perdão por você ter errado com seu filho, com sua esposa, com seu pai, com sua mãe. Perdoe aquele que te abandonou, como os meus pais me abandonaram. Os meus pais eram vítimas, mas Satanás queria colocar um gancho na minha alma, na minha mente, dizendo que não, seus pais deveriam ter ficado com você. Eles foram vítimas. Eles foram vítimas. Louvado seja Deus. Renuncie os seus direitos. Para que o Senhor possa te levar em lugares maiores, para que você possa alcançar a vida eterna, para que você possa alcançar a redenção, para que você possa voltar ao primeiro amor, para que Deus possa te restaurar, te transformar, como Ele quer ter. O Senhor tem trabalhado, o Senhor me trouxe aqui porque Ele quer trabalhar na sua vida. Você tem muita dificuldade em perdoar, muita dificuldade em aceitar. Aleluia, Jesus. A vontade de Deus que é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você não é sincero diante de Deus, você tem vindo na casa do Senhor e pensa que o Senhor não tem te visto. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que tem muitas vezes mentido para o próprio Deus.
Jesus, Jesus. E quando você mente para o próprio Deus, vai entrando uma mentira em cima da outra e você tem dificuldade de perdoar a si mesmo. Espírito, E a oração do Pai, Jesus nos ensinou, é perdoar os nossos Espírito. pecados como nós temos perdoados aquele que tem nos ofendido. Falei certo? Aleluia, aleluia. Amém? Vamos ficar de pé? Aquele que quiser a oração do Senhor, vem à frente junto comigo. Vamos orar em nome de Jesus. Você que tem dificuldade de perdoar, você que tem dificuldade de aceitar a vontade de Deus. Eu vou contar rapidinho a minha experiência com a vontade do Senhor. Enquanto isso, você vai pensando se você quer vir à frente e receber uma oração ou não. Quando a minha cachorrinha faleceu, eu orei muito para que o Senhor pudesse cuidar dela e curar ela. E eu sei que bastava apenas a palavra da boca de Deus. Mas o Senhor assim não fez, não quis fazer. Quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu esposo, fica aí embaixo que eu vou subir orar. E quando eu cheguei no quarto, eu falei para Deus, Deus, eu sei que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas neste momento eu estou com raiva. Neste momento, Senhor, eu estou com raiva porque o Senhor não fez o que eu queria. Neste momento eu estou com raiva porque eu pedi e o Senhor não fez. Mas Deus, em nome de Jesus, me ajude a entender a sua vontade, me perdoa por estar com esse sentimento. Você muitas vezes não tem perdoado a Deus por uma coisa que aconteceu na sua vida e você não aceita. Hoje é o dia do Senhor trabalhar por você, trabalhar na sua alma, trabalhar no seu coração. Saia da mesmice, para de ficar vindo e indo na igreja da mesma forma. Venha diante de Deus, venha diante do Senhor, venha buscar a palavra, venha aqui estar comigo, venha pedir perdão. O Senhor tem falado aqui. Tem pessoas que não estão conseguindo perdoar. O Senhor tem te dado oportunidade, como Ele deu a mim. E eu decidi querer ou não querer. Porque o Senhor chama à frente. É um passo que você diz, Satanás, na minha vida não. Satanás, eu quero estar diante daquele que pode, daquele que é e daquele que faz. Mas eu sozinho eu não consigo. Eu sozinho eu não consigo. Saia, porque por essa falta de perdão, você não tem muitas vezes estado na presença do Senhor. Essa falta de perdão a Deus tem te levado para o abismo. Essa falta de perdão tem te levado a Deus, tem te tirado da presença do Senhor. Venha diante de Deus, não tenha vergonha. O Senhor é aquele que cura, é aquele que sara, é aquele que liberta, é aquele que transforma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peça para Deus que você quer voltar ao primeiro amor. Você quer voltar ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta para Deus. Para de ficar entrando e saindo da igreja da mesma forma. Peça mudança ao Senhor essa noite. Seja transformado pelo poder que há na palavra de Deus. Tudo que você pedir ao Pai, em oração, crendo, recebereis. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor.
destruído. Todo mal seja banido agora, em nome de Jesus. Pai de infinita graça e misericórdia, é no nome de Jesus, Pai, que nós intercedemos e que nós declaramos a bênção, a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.